Grandes civilizações. A Índia, primeira parte. Quando a água está no céu, é possível imaginá-la como um espírito puro. Então, quando cai na forma de chuva ou neve, ela conecta a pureza dos céus aos picos de montanha. Enquanto derrete, cada gota escorre e se junta a outras, formando um filete de água minúsculo. Os filetes compõem os córregos, e assim por diante, até que gradualmente a água que desce das montanhas acaba formando um rio. Esse fluxo de água pura poderia correr por vales e planícies por milhares de quilômetros antes de chegar, finalmente, ao mar. Quando a água pura desce das montanhas e forma um grande e constante rio, as terras por onde a água passa se tornam férteis e de fácil exploração. É por isso que quase todas as grandes civilizações antigas iniciaram-se em áreas banhadas por um grande rio. Os antigos egípcios tinham o rio Nilo. Os mesopotâmicos tiveram os rios Tigre e Eufrates. Na China, o rio Amarelo. E as águas do rio Indo deram origem a uma das civilizações mais antigas e famosas da história por volta do ano 5500 a.C. A civilização da Índia. O povo indiano considerava seus rios algo sagrado. Para eles, a vida em si mesma era como a água que corria, onde cada gota, assim como cada pessoa, juntava-se a inúmeras outras nesse longo caminho pré-determinado. Todos tinham um destino definido, se eles iriam viver em um lugar ou em outro, se teriam uma doença ou saúde. Ou se eles teriam um cabelo maluco igual ao meu. Como assim, Pipo? Você tem cabelo maluco? Ah, entendi. Tá. O destino é algo como isso aí. Na verdade, na Índia Antiga, aceitar o destino que foi elaborado para você antes de nascer era como aceitar as leis da natureza. Lutar contra o próprio destino significava perder a oportunidade de renascer como algo melhor na próxima vida. O rio Indo e o rio Ganges. O rio Indo corta o subcontinente da Índia, desde as grandes montanhas do Himalaia até o Oceano Índico. As grandes civilizações que se formaram às margens desse rio por volta do ano 2500 a.C. tornaram-se centros de riqueza, refinamento e poder. Mas um outro rio muito importante existia na Índia, o Ganges, cujas planícies férteis foram sendo ocupadas por fluxos migratórios de povos do centro do continente europeu. Esses muitos povos falavam uma língua nova, o indo-europeu, e se estabeleceram formando novas cidades. Tudo bem, novo é uma maneira de dizer, porque estamos falando sobre 1500 a.C. Essas novas cidades deram origem a uma nova civilização. Mas elas não são novas, são mais velhas até do que essas botas do meu avô. Tem razão, Pipo. Essa civilização, que era nova na época, foi chamada de civilização védica e viveu na era védica. Essas pessoas dedicaram-se a escrever as centenas de contos sobre seus deuses em textos chamados Vedas. Esses textos tornaram-se a base da religião mais antiga que existe no mundo, o hinduísmo. O hinduísmo. Os hindus viam o universo como um imenso espaço de dimensões indescritíveis que compõem uma série de ciclos de duração variável. Para eles, um kalpa é o tempo que dura um dia na vida de Brahma, o deus da criação, e equivale a 4,32 bilhões dos nossos anos. Nossa, é mais de 1 bilhão de anos entre o café da manhã e o almoço. É também um monte de tempo para que as coisas aconteçam. Você vê, o hinduísmo e suas tradições são tão ricos que não há uma pesquisa que possa abarcar todas as histórias e ensinamentos que o compõem. Dizem que existem 330 milhões de deuses e deusas, e inúmeras histórias sobre todos eles. Nessas histórias, os deuses ou evoluem, ou perdem alguns de seus poderes, ou se disfarçam, se transformando em animais, ou fornecem luz para outros deuses, e assim por diante. Mas para simplificar, vamos falar de 3 deuses principais.
Primeiro, o deus Brahma, o deus da criação, que tradicionalmente é descrito como tendo 4 cabeças e 4 braços. Segundo, o deus Shiva, que é frequentemente descrito como tendo 3 olhos. Shiva representa a destruição e transformação, e muitas outras coisas. Ele é o mestre da yoga, concede misericórdia e tem compaixão. Ele está associado com música, dança e muito mais. Mas vamos voltar a Brahma. Algumas tradições ensinam que Brahma não tem mãe, mas nasceu no início do universo, numa flor de lótus no umbigo do outro deus. Esse deus é responsável por manter o universo vasto e manter tudo em seu lugar. Seu nome é Vishnu. Vishnu pode adotar formas terrenas, como os outros deuses às vezes fazem. Assim, se a Terra fosse ameaçada por alguma coisa, Vishnu poderia descer e ajudar a humanidade. Algumas tradições ensinam que da última vez que ele veio à Terra, veio como Krishna. E antes, ele veio como Rama. As histórias de Rama e Krishna são 2 das mais famosas histórias épicas indianas, o Ramayana e Mahabharata. O sistema de castas. A lenda diz que as histórias sobre as origens do mundo foram reveladas a poucos escolhidos através das vibrações musicais do cosmos. Esse seleto grupo de pessoas foi chamado de Brahmani. Eram padres, estudiosos e professores. Nós, Brahmanes, podemos ouvir a música universal que nos conta os segredos do cosmos. Como eles eram os únicos que podiam entender o destino dos homens, os Brahmanes eram muito respeitados e pertenciam à mais alta casta. Mas o que é uma casta? Um grupo de amigos? Não. Uma equipe de esporte. Será que é um grupo de música cósmica? Bons palpites. Mas não é nada disso. As castas foram uma forma de organizar as pessoas, dando-lhes um lugar na sociedade a partir do momento em que nasciam. Cada criança pertencia à casta em que nascia e tinha geralmente que cumprir esse papel para o resto de sua vida. Se a criança nascesse em uma família de Brahmanes, se tornaria um sacerdote e teria muitos privilégios. Mas nunca poderia tornar-se, digamos, um guerreiro que pertencia à segunda casta mais importante, as Kshatriyas. Governantes também faziam parte dessa casta. Os guerreiros eram fortes e corajosos, mas geralmente nunca seriam nada além de guerreiros. Não podiam nem mesmo se casar com uma mulher de outra casta. Na verdade, não podiam sequer falar com ela. A terceira casta, a Vaishyas, era de agricultores, artesãos e comerciantes. E finalmente havia os serventes, chamados Sudras. Mas se vocês acham que o trabalho dos serventes era o pior, estão muito enganados. Havia pessoas em nível mais baixo que os funcionários. Eram os Dalits. Dalits, antes chamados intocáveis, eram pessoas que não pertenciam a nenhuma casta e, em geral, tinham que fazer os piores trabalhos. Dalits não podiam beber das mesmas fontes de água como as outras pessoas. Ninguém jamais poderia tocá-los, ou até tocar suas sombras. Se isso acontecesse, a pessoa viria a ser contaminada e teria que ser purificada. Ser um Dalit era definitivamente muito duro. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. No Egito Antigo, por exemplo, o faraó estava no topo da sociedade. Assim como um Brahmane na Índia, o faraó era considerado um ser divino. Abaixo dos faraós vinham os sacerdotes, que estavam encarregados de servir aos deuses. Depois dos sacerdotes eram os escribas, cuja maior habilidade era saber escrever. Abaixo deles estavam os soldados do exército, que eram responsáveis por proteger e garantir a unidade do império. Depois vinham os comerciantes e artesãos. E um pouco mais abaixo deles, os agricultores. A classe mais baixa no Egito era daqueles que tinham a fazer os piores trabalhos, os escravos. Ah, igualzinho aos Dalits na Índia. Parecido, mas não igualzinho. Em primeiro lugar, os Dalits na Índia não pertenciam a nenhuma casta, o que significa que não eram sequer considerados membros da sociedade e não tinham direito algum. Em segundo lugar, na Índia, quando alguém nascia em uma casta, não tinha outra opção senão continuar nela por toda a vida. No Egito Antigo, no entanto, o sistema não era tão rigoroso. Por exemplo, havia comerciantes casados com camponesas e mesmo as pessoas mais pobres tinham direitos. Na verdade, se eles conseguissem economizar dinheiro suficiente, podiam comprar suas próprias terras e melhorar sua situação na sociedade. Vamos ver o que vai acontecer em A Índia, segunda parte.
No ano de 563 a.C., um homem trouxe uma nova perspectiva para a Índia. E suas ideias ajudaram muitas pessoas que estavam sofrendo sob o sistema de castas. Este homem se chamava Siddhartha Gautama, mas com o tempo ficou conhecido como Buda. O jovem Siddhartha era o principal herdeiro de um pequeno reino. Seu pai o amava e não queria que ele sofresse. O jovem príncipe foi isolado num palácio maravilhoso, cercado por diferentes prazeres, funcionários e música agradável. O pai tentou esconder de Siddhartha a verdade sobre o envelhecimento, a doença e a morte.